Você conhece a música Temporal? Sabe a verdadeira história por trás dessa música? Naquela pequena cidade, todos conheciam a história de Daniel e Helena. Eles tinham sido durante anos aquele tipo de casal que parecia inseparável. Onde um estava, o outro estava também. Tinham planos, fotografias juntos e uma casa simples onde passaram boa parte da juventude. Mas com o tempo, alguma coisa mudou. Faz tempo que a gente não é aquele par, Helena dizia. Daniel já não era o homem apaixonado que Helena conheceu. Tornou-se distante, irritadiço, sempre reclamando que ela não o compreendia. Helena, por sua vez, dizia que ele havia mudado. Até que chegou uma noite de verão. Era uma noite quente, abafada, daquelas em que o céu parece pesado demais. Daniel chamou Helena para conversar longe da cidade. Disse que precisava colocar um ponto final naquela história. Eles foram até uma velha cabana próxima ao rio. Helena ainda acreditava que aquela conversa poderia salvar o relacionamento. Enquanto caminhavam, ela perguntou: "Você ainda me ama?" Daniel não respondeu. E foi naquele silêncio que Helena percebeu que alguma coisa havia acabado. Dentro da cabana, os dois começaram a discutir. Helena chorava, dizia que já não reconhecia o homem com quem havia se casado. Daniel gritava que estava cansado. Então ela fez uma pergunta que o deixou furioso. "Cadê aquele nosso amor? Aquele que você dizia existir naquela noite de verão?" Daniel respondeu que aquilo tinha acabado fazia muito tempo. Helena então disse: "Não, você que não soube me amar." Foi quando o primeiro trovão ecoou. A chuva começou a cair, primeiro fraca, depois, de repente, como se o céu tivesse se partido, o temporal tomou conta da noite. Helena tentou sair da cabana, mas Daniel a segurou pelo braço. Os dois discutiram mais uma vez. Ela tentou se afastar, Daniel a empurrou. E naquele instante, Helena perdeu o equilíbrio. Daniel correu para segurá-la, mas já era tarde. Ela caiu para fora da cabana em meio à chuva. Por alguns segundos, Daniel ficou completamente parado. Então correu atrás dela. A tempestade estava tão forte que quase não era possível enxergar nada. Quando finalmente conseguiu chegar ao rio, Daniel percebeu que Helena havia desaparecido. Ele procurou por toda parte, chamou seu nome e nada. Apenas o barulho da chuva e da água. Naquela noite, Daniel voltou para casa sozinho e contou a todos que Helena havia desaparecido durante um temporal. Nunca encontraram o corpo. O tempo passou, Daniel continuou vivendo, mas havia algo estranho. Ele nunca conseguia esquecer aquela noite. Às vezes acordava no meio da madrugada ouvindo a chuva, mesmo quando o céu estava completamente limpo. E tinha sempre o mesmo sonho. Helena parada diante dele, completamente molhada, olhando em seus olhos, e nunca dizia nada. Apenas apontava para algum lugar atrás dele. Anos se passaram até que, certa noite, durante outro verão, Daniel ouviu 3 batidas na porta. Quando abriu, Helena estava ali, a mesma Helena daquela noite. O mesmo vestido, o mesmo cabelo, o mesmo rosto, sem uma única marca do tempo. Daniel ficou paralisado. "Helena", disse ele. Ela entrou lentamente e disse apenas: "Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par." Daniel sentiu o sangue gelar. Ela continuou: "Faz tempo que o tempo não passa." Ele tentou fugir, mas não conseguiu. Helena caminhou pela casa como se nunca tivesse partido. Então perguntou: "Cadê aquele nosso amor?" Daniel começou a chorar, porque naquele momento percebeu que ela não havia voltado para reatar o relacionamento. Ela havia voltado para fazê-lo lembrar. A cada noite seguinte, Helena aparecia, sempre que começava a chover, sempre repetindo a mesma frase. Até parece que adormeceu. O que era noite já amanheceu. Daniel começou a entender. Aquela noite não tinha terminado para Helena. Ela continuava presa naquele instante. Até que, certa madrugada, Helena apareceu novamente. Dessa vez ela estava coberta de lama e perguntou: "Você se lembra agora?" Daniel começou a tremer. As lembranças voltaram de uma vez. A discussão, o empurrão, a queda, aquela noite no rio e tudo aquilo que ele havia tentado esquecer. Ele caiu de joelhos. Eu sei o que aconteceu", disse ele. Helena apenas sorriu. Então um trovão explodiu. A chuva começou a cair violentamente e Daniel ouviu a voz dela: "Você reclama do meu apogeu." Foi então que ele entendeu.
aquela frase que nunca havia conseguido compreender. Naquela noite, antes de desaparecer, Helena havia dito que o amor dos dois tinha chegado ao seu apogeu. Era o ponto mais alto. Depois dele, só poderia haver queda. E houve. O céu parecia realmente desabar. Daniel correu para fora da casa. Sem saber por quê, seus pés o levaram até o velho rio, o mesmo lugar onde tudo havia terminado. A chuva caiu cada vez mais forte. Então ele viu alguma coisa boiando na água. Um vestido. O mesmo vestido daquela noite. Daniel recuou, mas ouviu Helena atrás dele. Todo o céu vai desabar. Ele se virou, não havia ninguém, apenas a chuva. Então ouviu um barulho vindo do rio. Algo estava se aproximando. Daniel tentou correr, mas seus pés afundaram na lama e uma mão surgiu da água e agarrou seu tornozelo. Ele gritou, tentou se soltar, mas outra mão apareceu e outra, até que o rio o puxou para dentro. Na manhã seguinte, encontraram apenas os sapatos de Daniel na margem. Seu corpo nunca foi encontrado. E desde aquela época, os moradores daquela cidade dizem que sempre que chega uma noite quente de verão e uma tempestade começa de repente, é possível ouvir uma mulher cantando às margens do rio. E quando a chuva fica forte demais, algumas pessoas juram ouvir uma última frase misturada ao barulho da água. Ah, desabou! Mas existe um detalhe que ninguém consegue explicar naquela cidade. Quando alguém pergunta pela casa onde Daniel e Helena viveram, os moradores mais antigos sempre respondem a mesma coisa. Essa casa foi demolida muitos anos antes da Helena desaparecer. E talvez seja por isso que até hoje ninguém sabe dizer quem foi que bateu na porta de Daniel aquela noite.